E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um segmento muito interessante que os acionistas adoram e um tema muito interessante que seria dividendos. Então a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Alupar, que ela é uma empresa do segmento de transmissão de energia elétrica e os investidores acabam gostando muito de TRPL ou Taesa, principalmente por conta dos lucros que elas acabam pagando para os acionistas. E a gente vai dar uma olhada nos resultados da Alupar porque ela pode ser uma ótima pagadora de dividendos para o futuro e ela também faz parte desse segmento de transmissão de energia elétrica. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer, dá essa força aí pra gente. E comenta aqui embaixo, você já investe no segmento de energia elétrica, você investe em TRPL, você investe em Taesa, investe em Alupar, qual que você mais curte? Comenta aqui pra gente trocar essa ideia, bora lá! Então, para a gente fazer uma passada breve aqui, para você que não conhece a Alupar é uma holding de controle nacional privado. Ela nasceu em 2007 e atua no segmento de energia elétrica, mais especificamente no segmento de transmissão e geração. Companhia 100% privada e uma das maiores no segmento de transmissão de energia elétrica no Brasil em termos de RAP. RAP é Receita Anual Permitida. No segmento de transmissão, a Alupar possui a concessão de 30 sistemas de transmissão com prazos de 30 anos localizados no Brasil e uma concessão vitalícia na Colômbia. Vitalícia, para quem não sabe, é que não tem prazo. E na parte de geração, alinhada à sustentabilidade de fontes renováveis. Ela utiliza como fonte de geração de energia hidrelétricas, energia eólica e energia fotovoltaica. O investidor geralmente gosta dessa parte da transmissão porque é uma parte que tem um pouco menos de risco em relação à geração ou à distribuição. Porém, a gente visualizou aqui que ela também tem um pouco de geração dentro do portfólio dela, mas eu vejo isso como algo atrativo. É alinhado com fontes renováveis, então é um tema bastante próspero para o futuro. Tem essa parte de hidrelétrica, eólica e energia solar, e também traz uma diversificação para esse mix aqui de receita. Agora vamos dar uma olhada nos indicadores financeiros para a gente ver como que ela tá. Aqui a gente está no Status Invest, para você que ainda não conhece, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer pré-análise de investimentos. Então o ticker da empresa, para quem não conhece, é ALUP11. Se você for comprar no mercado fracionário, ou seja, entre uma a 99 ações, só por o F na frente ficaria ALUP11F. Então o valor atual dela aqui está na casa de 27,67, ela já teve mínimas de 23,77 e máxima de 29,15. O dividend yield dela atual está na casa de 4,45, isso daqui é a parte do lucro que é distribuída para o acionista. Ela está numa métrica inferior, não é muito interessante, porém a gente tem que sempre olhar com esse detalhe da perspectiva do futuro, porque se ela for uma empresa que ela tem projetos para o futuro, essa receita pode aumentar, a lucratividade pode aumentar e o dividendo no bolso do acionista também aumentaria. Então você olha um dividendo de 4,45, você tem que simplesmente guardar essa informação, se unir com outros indicadores e ver qual que é a perspectiva dela ao longo do tempo, se ela é uma empresa que está fazendo potencialização de receita, porque daí você consegue visualizar se isso daqui tenderia a aumentar no futuro. Eu já vi algumas pessoas olhando para o histórico de cotação da Alupar falando assim, bom, a empresa em 2018 trabalhava aqui na casa de 13,50 e agora está na casa de 27, ou seja, ela já valorizou e já dobrou o valor de cotação dela, então meio que ela já não poderia entregar mais nada. Mas quando eu olho para isso aqui, eu falo sempre pro pessoal o seguinte, você não olha para o preço da cotação simplesmente, você olha para os resultados também para visualizar se houve uma distorção. Então aqui a gente já viu que o preço de cotação ele dobrou, mas vamos ver o resultado referente a 2018 e referente agora a 2021-22. Aí aqui a gente está na parte da DRE da empresa. A DRE é receita, custas, despesas e lucratividade ou prejuízo da empresa. Então quando a gente olha aqui, a gente consegue visualizar o seguinte, em 19, 20 e 21 ela teve um grande aumento de receita e um grande aumento de lucratividade. Quando a gente visualiza aqui em 2018, a gente tem uma receita de 1 bilhão e 882 milhões e um lucro de 386 milhões. E aqui a gente tinha um preço de cotação em algo próximo de 13,50. Aí, em 2019, essa receita foi para 4,5 bi e 900 milhões de lucro. Em 2020 foi para 6 bi de receita e 942 de lucro. E em 2021, uma queda de receita e um aumento de lucro. Ou seja, o que a gente consegue visualizar aqui? O preço de cotação ele dobrou. Porém, a receita e o lucro, ele muito mais que dobrou. Então, se você for visualizar o preço de cota frente ao resultado, tecnicamente, a empresa estaria mais barata hoje, porque com base em você pagar 13
reais por cota e receber um lucro na casa de 386 milhões, aqui você pagaria 27, mas teria um lucro de 1 bi 115. Então é muito mais do que o dobro. Então o preço de cota dobrou, mas os resultados eles também subiram em um ponto que a empresa, apesar de ter tido valorização de cota, ela às vezes estaria até mais barata do que em 2018. Em relação a valor de cota versus resultados. Mas é claro que isso não é uma recomendação, é apenas uma análise frente a essa valorização e os resultados que a empresa gerou ao longo do tempo. A gente viu ali que o dividend yield dela estava na casa de 4, né? E além de os resultados futuros poderem potencializar isso, a parte aqui do payout também poderia potencializar. Por quê? Empresas transmissoras de energia elétrica, elas não têm muito ali, ela dá aquela manutenção e tudo mais, às vezes reserva um caixa para tentar algumas novas concessões, mas ela tende a distribuir grande parte dos seus lucros. Então aqui a gente consegue visualizar que em 19 e 20 ficou ali na casa de distribuição de 25%. Aqui em 2022 a distribuição de lucro já estaria aumentando, mas assim, eu estou mostrando isso daqui para você ter a ciência de que aquele dividend yield ele poderia ser superior a 4 caso essa parte do payout aqui subisse. A parte do payout seria a parte do lucro que vai ser destinado para o acionista, então se isso daqui subiria, o lucro também subiria e a sua métrica de dividendo também iria para cima, mesmo sem gerar uma lucratividade maior. Aqui na parte dos indicadores, o dividendo a gente já visualizou e já comentou um pouco sobre ele. Na parte do preço-lucro, na casa de 8,57. Aqui, se a empresa mantivesse os resultados e distribuísse a totalidade, em algo próximo de 8 anos e meio, você teria o retorno do seu investimento. Essa métrica inferior a 10 e se unindo com outros resultados e com uma perspectiva interessante para o futuro, ele é atrativo. Então seria uma outra métrica positiva. Na parte aqui de preço-valor patrimonial, na casa de 1,11, também está atrativo. Se a empresa tivesse de patrimônio R$100, você estaria comprando por R$111. Um leve ágil, porém é uma empresa perene, é uma empresa que tem essa perspectiva, tem concessões de 30 anos, então traz uma previsibilidade de receita, reajustes inflacionários, então é interessante para o investidor. E se você for pegar a grande parte das elétricas, sejam geração, distribuição ou transmissão, você vai ver que esse preço e valor patrimonial aqui ele é bem descolado de 1. Então não seria uma métrica ruim. Quando a gente visualiza a parte de dívida líquida sobre EBITDA está na casa de 2,6, de 3 para cima já ligaria um alerta. Mas ela é uma empresa de segmento também de transmissão que entra naquela linha que eu te comentei, concessões de 30 anos, previsibilidade de receita, então isso daqui até permitiria que a empresa tivesse uma alavancagem maior nesse indicador. Mas daqui nessa casa de 2,6 ele está dizendo literalmente para a gente o seguinte: o dívida líquida seria, você pega a dívida bruta, tira ali a parte do caixa que você tem disponível, ficaria com uma dívida líquida. Esse EBITDA é uma estimativa de geração de caixa operacional da empresa. Então, aqui ele está dizendo para a gente que em algo próximo ali de 3 anos, 2 anos e meio, o poder de geração de caixa operacional da empresa seria capaz de honrar com essas dívidas. Então, é um espaço de tempo controlado, uma dívida controlada, ela poderia até ser maior por conta de toda essa previsibilidade, essa concessão, então é um indicador também atrativo. Quando a gente olha aqui na parte de liquidez corrente, na casa de 2,73, esse daqui quer dizer o seguinte: para cima de 1, quer dizer que você tem mais ativos do que passivos, ou seja, não necessariamente dinheiro, mas dinheiro ou coisas que poderiam se reverter em dinheiro ou em créditos. Então, assim, aqui mostra a capacidade que a empresa tem de honrar com as suas dívidas, com as suas obrigações. Sempre que ele está superior a 1, quer dizer que a empresa tem muito mais ativos para poder honrar com as suas obrigações ou com as suas dívidas. E aqui na casa de 2,73 ele está bem interessante também, traz uma certa tranquilidade para o investidor. A minha opinião é a seguinte: as ações da Alupar podem ser uma ótima opção para ser estudada, principalmente para aqueles investidores que gostam dessa empresa mais perene, que não balança tanto, porque ela tem essa certa previsibilidade aí de receita com reajustes inflacionários, ela traz esses resultados de lucratividade para o investidor e vai sempre pingando aquele dividendo. E ela poderia ser uma opção a mais para você estar estudando e cogitar investir nesse segmento de transmissão de energia elétrica e fugir um pouco dessas tradicionais como TRPL ou Taesa. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera pro canal crescer, dá essa força aí pra gente. Valeu, meus queridos, e abraços!